Olá, boa noite para você. A hora é agora. Eu estou falando da compra de imóveis. O poder de barganha do consumidor aumenta em época de estoque grande. O desconto chega a quase 9%. Ter o próprio imóvel é o sonho da maioria dos brasileiros. A boa notícia é que este período de crise tem favorecido o valor de barganha. Para se ter uma ideia, um levantamento realizado por um site relacionado à área imobiliária, o índice FIPZAP, revelou que o desconto médio realizado nas transações do setor atingiu uma marca histórica de 8,8% nos últimos 12 meses. De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no estado de Minas Gerais, as vendas têm sido satisfatórias. Até outubro do ano passado, 68% das unidades lançadas já haviam sido compradas. Com a grande quantidade de imóveis disponíveis no mercado, o poder de negociação aumenta. Quanto maior for o estoque, maior é o poder de barganha do comprador. À medida que esse estoque vai diminuindo, menos poder de barganha ele tem. Então a gente entende que hoje é um momento melhor para se fazer a compra. O setor imobiliário está favorável também para quem quer garantir o imóvel por programas do governo. Segundo o diretor comercial desta construtora de BH, quase 11 mil unidades foram lançadas em 2015 e 90% das vendas realizadas. Para este ano, 5 mil unidades serão colocadas no mercado. Nós estou muito otimista, é um ano desafiador sim, vale a pena comprar porque o aluguel é mais caro do que a prestação, né? Então a gente espera que a gente continue tendo um bom ano. Tânia conseguiu enxergar as oportunidades e comprou um apartamento na planta. O imóvel financiado será entregue em 2018. Sempre morei de aluguel com minha mãe, agora eu não tenho minha mãe mais e moro numa casa cedida com meu filho. E por mais que eu já conquistei várias coisas, o meu maior sonho mesmo era ter a casa própria. Que eu acho assim, que não tem nada melhor do que você chegar na sua casa, poder investir em alguma coisa, saber que vai ter retorno naquilo, do que morar de aluguel. Continua internado em estado grave o vereador de Cachoeira de Minas, no sul do estado, que foi baleado durante uma discussão com o dono de um bar que fica ao lado da casa dele. João Porcão, como é conhecido o parlamentar, ficou pelado em público para protestar contra a música alta no local. O proprietário do estabelecimento atirou e fugiu após o crime. A população da cidade e o presidente da Câmara ficaram surpresos com o que aconteceu. O vereador João Lázaro Moreira, de 55 anos, continua internado em estado grave no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Ele está na UTI em coma induzido. João tomou 3 tiros na cabeça e 1 no peito, depois de discutir com o dono deste bar. João ficou pelado para protestar contra o som alto. Não pode fazer isso não, João. Não pode fazer isso não. Não pode fazer não. A rua é pública. Rua é pública, mas... Não pode fazer não, João. Você pode fazer negócio. Tem criança aqui, velho. Pode não. O suspeito de ter baleado o vereador é o dono do bar, Jesuel Garcia Ferreira, de 42 anos. Depois de efetuar os disparos, o comerciante acabou fugindo. Em entrevista por telefone, o presidente da Câmara de Cachoeira de Minas relata o comportamento do vereador. Lá na Câmara sempre foi um vereador correto, já é o 3º mandato dele, nunca deu problema nenhum. A Câmara agora está aguardando para saber certinho o que vai acontecer lá na delegacia, com o processo dele, lá, o que vai acontecer. Em vídeos feitos por moradores alguns dias antes, o vereador João discute com Jesuel. Música. Repare que a mulher da vítima tenta conversar com a família do suspeito. O motivo da briga seria uma traição. Olha o que ele tá falando. Este filho de Jesuel conta que ele não teria aguentado o desaforo e por isso cometeu o crime. Eu acho que o pai não aguentou tanta provocação, né, cara? Muito insulto demais, né, cara? O promotor Antônio Carlos de Oliveira, de Mariana, pretende oferecer denúncia à Justiça amanhã contra os 7 indiciados pela Polícia Civil pelo rompimento da barragem de Fundão. Entre os indiciados está o diretor-presidente licenciado da Samarco, Ricardo Vescovi. Tem ainda 5 funcionários da empresa, todos licenciados de seus cargos: Kleber Terra, diretor-geral, Germano Lopes, gerente-geral de projetos, Wagner Alves, gerente de operações, Wanderson Silva, coordenador de planejamento e monitoramento, e Daviele Rodrigues, gerente de geotecnia e hidrogeologia, que a Polícia Civil considerou omissos na manutenção da barragem. O 7º indiciado é Samuel Loures, engenheiro da Vogue BR, responsável pelo atestado de estabilidade da estrutura.
o promotor ainda não adiantou se irá avalizar o pedido de prisão preventiva feito pelo delegado Rodrigo Bustamante, que conduziu o inquérito contra os 7 indiciados. Para o policial, a medida cautelar é necessária até para dar uma resposta à sociedade. A Samarco considerou o indiciamento equivocado, mas informou que continua a colaborar com as autoridades. Uma outra parte do inquérito deve ficar pronta em março. Espera-se que órgãos públicos responsáveis pela aprovação de licenças ambientais e pela fiscalização sejam punidos também, né? 11 homens foram apresentados pela Polícia Civil nessa tarde. Eles são suspeitos de tráfico de drogas em Belo Horizonte. 8 suspeitos foram detidos na segunda fase da Operação Tiradentes. Eles fazem parte de uma quadrilha que se aliou a outras 2 facções criminosas para comandar o tráfico de drogas nos bairros Santa Maria, Vila Oeste e Cabana do Pai Tomás. Um adolescente de 17 anos também foi detido, ouvido e liberado. E nós conseguimos perceber esse laço entre o pessoal da 21 de abril com o pessoal do Santa Maria e com o pessoal da Gangue 7 de Setembro. E o que nós fizemos, a Polícia Civil fez um trabalho de investigação para cindir essa união de forças do tráfico e do crime organizado em si. A maioria dos detidos tem passagens pela polícia. Um deles ainda é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Acho uma covardia isso, né? Algum crime foi cometido, ele tinha que tentar investigar direito. Por causa de uma conversa minha no WhatsApp com a pessoa que colocaram nós tudo aqui como quadrilha, tem gente aqui que nem conhece a pessoa que fez isso aí, ó. São pessoas assim, extremamente violentas, com passagens por latrocínio, tráfico, associação tráfico há muito tempo. Em agosto do ano passado, na primeira parte da Operação Tiradentes, a Polícia Civil prendeu os líderes do tráfico no aglomerado Cabana do Pai Tomás. Eles têm ligações com o grupo preso nessa quarta-feira. Evandro Gomes, de 24 anos, e Max Igor de Oliveira, de 19, foram detidos por outros crimes. Cristiano Rodrigues, de 18 anos, é acusado de roubar e matar um funcionário da CEMIG. Os trabalhos continuam de investigação e a Polícia Civil vai estar sempre atuante nesse caso. Eles serão indiciados pelo tráfico e associação tráfico. 2 bandidos morreram e 3 foram presos depois de trocar tiros com a PM em Divinópolis. A quadrilha havia assaltado uma loja e explodido caixas eletrônicos. A polícia montou 3 bloqueios na rodovia à espera dos suspeitos. No primeiro, os motoristas dos 2 carros receberam ordem de parada, mas fugiram em alta velocidade. No segundo, um pouco antes daquela curva, outra equipe da polícia tentou fazer abordagem, mas eles atiraram. Chovia muito na hora e, ao se aproximar deste trevo, o grupo foi surpreendido por mais policiais. 2 jovens que estavam no Palio Weekend foram atingidos por vários tiros. Douglas Júnior Costa, de 19 anos, e Felipe Medeiros Freitas, de 22, morreram a caminho do hospital. Na ação, Lucas Almeida Pereira Gontijo, de 27 anos, que tem passagens por roubo e tráfico de drogas, foi atingido com um tiro na perna e está no Hospital São João de Deus, em Divinópolis. Foram presos também João Marcos Basílio Ribeiro, de 19 anos, que tem passagens por tentativa de homicídio e receptação, e Jonathan Eustáquio da Silva, de 25 anos, que já foi detido por tráfico de drogas. A gente tinha uma denúncia que eles iriam realizar uma explosão de caixa eletrônico numa cidade do sul de Minas, que estavam fortemente armados e utilizando de explosivos e todos os materiais artefatos para essa finalidade. No veículo, a polícia encontrou um pregador de cabide e outros objetos que foram roubados em uma loja de roupas no bairro São José, em Divinópolis. As câmeras de segurança registraram o assalto. Os bandidos levaram roupas e tênis de marca. Olha só a ironia do destino. Ladrões foram presos em Alpercata, no Vale do Rio Doce, porque anunciaram produtos furtados na internet. Eles haviam invadido uma casa e levado vários óculos. A vítima do crime viu o anúncio e agiu rápido. Chamou a polícia. Estes óculos são de marca e chegam a custar R$3.000. Eles estavam sendo ofertados na internet por pouco mais de 200. Quem descobriu foi a própria vítima do furto. Ela acionou a Polícia Civil, que montou um esquema para prender os suspeitos. A vítima combinou
com essas pessoas, né, que estariam anunciando esses objetos, um encontro aqui em Valadares, na rodoviária, para fazer a compra desses objetos. E aí procurou imediatamente os investigadores para que acompanhasse nesse encontro. Chegando lá, a vítima reconheceu as pessoas e aí tudo começou naquele momento ali e eles efetuaram a prisão em flagrante pelo crime de receptação. As imagens são do momento em que o adolescente e a irmã dele foram abordados pelos policiais próximo à rodoviária de Valadares. Um é menor, né? Ele vai ser liberado porque não houve grave ameaça nem violência, ele será liberado. E a moça, que é maior, de 18 anos, ela será autuada em flagrante pelo crime de receptação. Esta é apenas parte do material que foi furtado numa chácara em Alpercata. Na ocasião, foram levados cordões de ouro, roupas e outros pertences da vítima, avaliados em R$50 mil. Até agora, apenas os óculos foram encontrados. Eles foram devolvidos ao dono. Estão atrás das grades 15 pessoas que clonavam cartões e pegavam empréstimos bancários em Minas e em outros 4 estados. A operação envolveu 40 policiais civis de Minas e do Rio de Janeiro, além de homens da Polícia Rodoviária Federal. Os 15 integrantes da quadrilha são do Rio de Janeiro. 3 deles foram detidos ainda dentro das agências bancárias de Belo Horizonte, logo após cometer o crime. Um grupo foi interceptado pelos investigadores em Juiz de Fora. Outros 4 criminosos, incluindo a única mulher do bando que agia como secretária da quadrilha, foram detidos na fila de embarque no aeroporto de Confins. A gente já tinha indicativos de quem que a gente iria buscar em Confins. Que eles estariam aqui, teriam chegado no dia 23, na terça-feira, de avião, e que na noite de ontem eles iriam retornar para o Rio de Janeiro. Então, através desses indícios, desses elementos que poderiam nos levar aos 4 que nós estávamos procurando, fizemos um trabalho investigativo no saguão do aeroporto de Confins, observando, tentando fechar os elementos que a gente tinha que indicar a pessoa quem seriam os nossos alvos e conseguimos prender os 4 elementos após o check-in, a hora que eles iam fazer a entrada na sala de embarque. A quadrilha era organizada e cada pessoa tinha uma função bem definida. De acordo com as investigações, os líderes conseguiam as informações bancárias e clonavam os cartões das vítimas. Outros integrantes alugavam veículos que seriam utilizados no deslocamento entre os estados. O restante era recrutado para fazer os empréstimos direto nos caixas eletrônicos. Com a quadrilha foram recolhidos 168 cartões virgens, o maquinário utilizado na clonagem, documentos, celulares. Foram apreendidos ainda 3 carros. O prejuízo às instituições bancárias chegaria a R$6 milhões em Minas e em outros 4 estados não divulgados pela polícia. Só em Belo Horizonte ontem eles conseguiram sacar dessa instituição financeira 224 mil. Eles estão sendo autuados em flagrantes hoje por furto qualificado, organizações criminosas e um deles que apresentou documentos falsos pelo uso de documentos falsos. Um vídeo que circulou na imprensa e nas redes sociais nesta semana chama a atenção para a imprudência de pedestres que teimam em atravessar o anel rodoviário de BH. A rodovia em área urbana é muito movimentada e apresenta riscos dia e noite. Este homem atravessa uma das pistas e fica ali no meio, esperando uma brecha para fazer o mesmo no outro lado. Ele se espreme entre a mureta e o poste, fica olhando o trânsito intenso. Quando acha que está seguro, atravessa em meio a muitos carros e motos. Este outro também se aventura. Permanece por alguns minutos observando a movimentação. Depois corre para não ser atropelado pelos veículos. Como aconteceu na semana passada nesta mesma região. O motociclista atinge o pedestre que estava no meio da pista. Cai e quase é atropelado por um caminhão. O homem rola no asfalto e por pouco não é esmagado. Uma outra moto desvia do pedestre caído. Bem perto de onde aconteceu o atropelamento, a mais ou menos uns 200 metros, há uma passarela. A estrutura fica aqui na altura do viaduto São Francisco. A Polícia Militar Rodoviária diz que frequentemente faz campanhas de conscientização para alertar os pedestres. Mas mesmo assim, algumas pessoas continuam ignorando o perigo. Todo dia tem gente atravessando aí? Todo dia, qualquer horário. Atravessa noiado, gente que trabalha com pressa o tempo todo. Eles ficam com preguiça de atravessar a passarela
passarela e atravessa embaixo porque os carros costumam parar. Só que não são todos que param, né? Um risco também para os motoristas. Você pode causar um acidente até pior do que às vezes atropelamento. No caso, seria um acidente, uma colisão, uma coisa mais forte, devido à imprudência do próprio pedestre que está atravessando o lugar errado, né? Muito perigoso, né? Aí, no caso, aí, tinha que ter mais consciência todo mundo e ter melhoria. Há também uma outra passarela lá na frente, mas esta aqui é provisória e já foi alvo de muitos protestos. A estrutura metálica, em 2014, foi atingida por um caminhão e teve que ser refeita. No mesmo ano, um homem caiu lá de cima e morreu no hospital. O medo continua. Eles acham essa passarela aqui muito perigosa, então eles ficam muito medo de passar aqui. A gente corre risco tanto atravessando lá quanto passando aqui. A ajuda da ciência é um alento para mulheres com câncer e que sonham ser mães. Embriões podem ser congelados antes da quimioterapia. Ana Carolina descobriu que estava com câncer de mama aos 36 anos, exatamente no momento em que ela e o marido planejavam ter um bebê. A administradora foi avisada pelo médico de que a quimioterapia poderia causar infertilidade. Eu fiquei sem chão, né? Porque eu falei, é uma sentença de morte. Pensei, vou morrer mais cedo. Perdi meus planos, assim, acabou tudo, acabou minha vontade de ser mãe, acabou minha vontade de ter minha casa, de construir uma família e fiquei louca. Mas Ana Carolina não desistiu um minuto sequer de ser mãe. Pelo contrário, esse desejo fez com que ela lutasse com mais força para vencer a doença. Hoje, ela está curada e feliz da vida, porque antes de começar a quimioterapia, 5 anos atrás, ela e o marido passaram por procedimentos que resultaram no congelamento de 3 embriões. Eu tenho um sonho de ser mãe e eu lutei por esses sonhos e pelas pessoas que me amavam, que estavam do meu lado. Então, a minha força veio daí. Este médico especialista em reprodução humana diz que a recomendação de congelar óvulos, sêmen ou embrião vai depender do tratamento que o paciente com câncer irá fazer. No caso da mulher, quando ela for liberada pelo oncologista, ela poderá fertilizar o óvulo com seu parceiro na época, transferir os embriões que ela já tem, né, se ela tiver embriões congelados, ou transplantar um pedaço desse tecido ovariano para o seu organismo, para tentar engravidar naturalmente ou com tratamento. Eu falo que eu tenho meus congeladinhos, né? Então eles estão lá, longinho de mim, mas daqui uns dias estão aqui dentro, se Deus quiser. Então eu creio que no final do ano que vem eu já esteja barrigudinha. Um monte de neném aqui para movimentar. Exatamente. Um mineiro ganhou sozinho o prêmio da Mega Sena acumulada em 35 milhões de reais. Ele ou ela é de Ipuiuna. Nossa equipe do sul do estado foi até a cidade para saber se o pessoal tem ideia de quem seja esse sortudo. A tranquilidade de Ipuiuna, cidade com 10 mil habitantes, foi interrompida com a divulgação do resultado da Mega Sena. É que um jogador fez uma única aposta e acertou as 6 dezenas sorteadas. E o valor do prêmio, R$ 35.196.529,96. O difícil mesmo é encontrar o ganhador. O cara ganhou essa hora, tá meio escondidinho ainda, né? Ontem eu já tirei um pouquinho na casa lotérica, já fiquei chique. Imagina ele. Nossa senhora, só Jesus pra ter dó. Será que se eu tivesse ganhado, eu tava vendendo feijão que morto? Tava bem longe aqui, ó. 13, 14, 22, 54, 56 e 58. Tá todo mundo atrás do bilhete com esses números aqui em Ipuiuna. A identidade do novo milionário ainda é um mistério. A única certeza é que a aposta foi feita nesta casa lotérica, a única da cidade. Segundo o dono da lotérica, poucas pessoas apostaram nesse concurso. Ele acredita que o sortudo da vez seja um lavrador da cidade. Nós somos praticamente o maior produtor de batata do sul de Minas, eu acho que do Brasil, certo? Então hoje cedo foi todo mundo para a roça. Daqui a pouco eles começam a chegar, daí eu acho que nós vamos descobrir quem é o ganhador. Pode ser que o ganhador esteja trabalhando agora. Isso com certeza. Tá arrancando batata. Mas mesmo com essa pista, nós não encontramos o novo milionário. Não vai ser difícil descobrir, não. E eu quero saber o que você faria com esse tanto de dinheiro. Escreva lá no meu Twitter, Ana Cris Pimenta.
A seguir, você vai ver as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2016. Fique ligado, voltamos já já. O programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2016 já está disponível para download no site da Receita Federal. Mas a entrega só começa no dia 1º de março. Confira as novidades para este ano. Betânia é organizada, ela já separou todos os documentos para fazer a declaração do imposto de renda. A advogada faz questão de juntar tudo o quanto antes para não ter problemas. Quando a gente faz essa apresentação da documentação com antecedência, a gente acaba também recebendo a restituição com antecedência, porque a probabilidade de erro é mínima. E este ano tem novidades. Agora o contribuinte é obrigado a informar o número do CPF dos dependentes com 14 anos ou mais. Antes a idade era a partir dos 16. O objetivo da Receita Federal é reduzir o risco de fraudes e a inclusão de um mesmo dependente em mais de uma declaração. Outra novidade é para os profissionais liberais. Médicos, advogados, psicólogos e tantos outros vão ter que informar o CPF dos clientes e os valores cobrados pelos serviços individualmente. O CPF informando na declaração do profissional e da pessoa física, não vai precisar mais da Receita ficar chamando tantas pessoas para a malha fiscal. O programa da Receita para o preenchimento da declaração já está disponível. Este ano o sistema vai importar mais informações da declaração do ano passado. É obrigado a declarar o contribuinte que teve rendimentos acima de R$ 28.123,91. E qual a documentação necessária? Informe de rendimentos, as despesas médicas. Esses são uns documentos muito importantes. Se você teve variação patrimonial, né, os bens que você adquiriu, né, no caso, veículos, imóveis. Então, esses documentos têm que estar à disposição para o profissional ou para você fazer a declaração de forma correta. O prazo de entrega da declaração vai do dia 1º de março a 29 de abril. Caso contrário, você pagará uma multa mínima de R$ 165,74 ou 1% de imposto de renda devido, limitado a 20%. Ficamos por aqui hoje, voltamos amanhã às 7h15. Boa noite para você. Tchau.